Salve pessoal, esse aqui é o Pi5 e o problema de hoje é como criar uma função com argumentos indefinidos no PHP. E com indefinidos eu quero dizer que você não sabe a quantidade de argumentos que você vai passar para a função, você não sabe o tipo de dado, se é uma string, se é uma array, se é uma integer, ok? Como fazer esse tipo de função? Qual é a utilidade disso? Bom, digamos que você queira fazer uma tabela, e nessa tabela você vai incluir as linhas na tabela e cada linha tem uma quantidade, né, de colunas, de células. Bom, para uma única tabela fica fácil você saber, mas se você quer utilizar essa função para criar qualquer tabela com qualquer quantidade de colunas, é interessante que ela seja um pouco mais flexível, né? Então, esse é o tipo de utilidade que a gente encontra para o que vocês vão ver hoje aqui nesse vídeo. Bom, vamos começar aqui criando, nesse nosso exemplo, não uma tabela, que seria um pouco mais demorado de ficar digitando, mas vamos criar uma lista, certo? Tanto que vocês já estão vendo aqui que a minha função já está pré-organizada com uma string O, que já está começando com a tag UL e está concatenado com o fechamento da UL, certo? E ela vai retornar essa string. A função vai ser chamada aqui embaixo, na área de testes, e ela vai, então, imprimir o resultado retornado aqui no nosso navegador. Bom, aqui está a chamada da função, e o que eu pretendo é exatamente isso que vocês estão vendo, que é passar argumentos. Eu não quero passar uma única string fazendo tudo, uma única array com todas as informações. Eu quero passar cada informação como um argumento separado, ok? Isso é muito interessante, é uma das soluções possíveis para o mesmo tipo de problema. Eu poderia utilizar uma array para passar esses dados? Poderia. Eu poderia utilizar uma string, depois explodir essa string e transformar internamente na função numa array para poder trabalhar os dados? Poderia. Mas eu achei essa alternativa que eu vou mostrar aqui um pouco mais limpa e muito interessante. Discutir também essas possibilidades com o pessoal de comunidades e tal. Eles também acabaram, de uma certa forma, também na maioria parece que tendendo para esse tipo de solução, tá? Vamos lá então ver o que a gente precisa. Basicamente, o que se precisa utilizar é uma funçãozinha no PHP chamada funcGetArgs, tá? Essa função aqui, ela vai pegar o que for passado na chamada da função, certo? E vai armazenar uma matriz, ok? Vai devolver para a gente na forma de uma matriz, ou seja, vai retornar uma matriz. Repare que a minha função não tem uma variável para receber os argumentos, eu estou simplesmente passando aqui diretamente e estou utilizando então a função funcGetArgs para me retornar uma matriz contendo todos os argumentos. Isso aqui já economiza bastante trabalho, se você pensar bem, no processamento de uma string, por exemplo. Mas, se fosse passado uma única array aqui, talvez não ficasse tão evidente a vantagem. Mas, em termos de uso da função fora, né, aqui na chamada da função, repare que isso aqui fica muito mais limpo do que se eu estivesse aqui dentro escrevendo uma matriz ou criando mais uma linha para criar essa matriz, enfim, seja como for. Apenas em termos visuais, eu acho que realmente fica bem mais vantajoso trabalhar dessa forma, principalmente em termos visuais, tá? Enfim, mas é uma alternativa e é bom a gente ter alternativas na manga, né? Bom, já que ele vai passar tudo como argumento, esse argumento como uma matriz, eu vou precisar percorrer cada elemento da matriz para pegar as informações. E aí tanto faz o que está aqui dentro, porque pera é string, maçã é string, já essa terceira aqui, o abacaxi, é uma array, onde eu tenho a chave sendo o abacaxi, equivalente em termos do que vai ser exibido na lista ao dado propriamente dito, como maçã e pera, e o http-test.com é o parâmetro que vai ser passado extra, né, como um extra. No caso, abacaxi está associado ao HTTP. Da mesma forma que, por exemplo, um call-span, no caso de uma tabela, ou um widget, ou sei lá, um alinhamento, align da célula, certo? Isso poderia ser passado como um parâmetro extra também aqui, num mesmo tipo de função, com o mesmo tipo de procedimento, só que em vez de criar uma lista, você estivesse criando células de uma tabela.
certo? Bom, vamos percorrer então essa matriz através do for each, certo? E nós vamos pegar o arg e a cada elemento, desculpem, cada elemento vai ser passado para a variável v, ok? E aí a gente vai precisar testar essa variável v para ver de que tipo ela é. No caso aqui, sendo uma array, a gente vai ter um procedimento especial, que é quando a gente cria o parâmetro, o uso do parâmetro extra, né? No caso, para montar um link. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é testar se é uma matriz. Então, if isArray é a função que a gente utiliza para fazer esse teste. A gente vai testar quem? Exatamente o elemento do arg corrente, no caso v, certo? E se for mesmo uma matriz, a gente vai precisar pegar a chave e o conteúdo do elemento corrente dessa matriz. Qual matriz é essa aqui agora que eu estou falando, tá? Se for o caso, se ela existir. Então, a chave é o dado propriamente dito e, no caso dessa segunda parte, é o parâmetro extra que está sendo passado junto. Poderia ser vários, inclusive, você pode fazer um pouco mais complexo isso daqui, mas a ideia é sempre a mesma. Mas vamos lá, no caso eu quero pegar o valor corrente porque é um só que tem. Então eu vou dizer que o dado, propriamente dito, é igual à chave da matriz que está chegando ali. De quem? V. Tá? Porque isso vai ser passado como V na hora que for executar a função. Então está lá. E, da mesma forma, o parâmetro extra vai ser o conteúdo desse elemento da matriz, o conteúdo corrente. Então é current de V. Está lá. E agora eu estou pronto para criar a string que vai corresponder ao item da lista, que vai ser li a href igual, vamos aqui escapar essas aspas, certo? Aqui dentro vai entrar o parâmetro e aqui a parte visível vai ser o dado exibido, certo? Finalmente, se não for uma array, eu vou simplesmente escrever um item de lista normal cujo o valor visível, né, vai ser exatamente o que for passado aqui, que não é uma array, evidentemente no caso aqui vai ser apenas uma string como outra qualquer. Então está lá e está feito aqui o trabalho. Tá? Basicamente, o que nós fizemos? Recapitulando, pegamos os argumentos passados para essa função, que não foram passados para uma variável, e transformamos isso numa matriz em arg, certo? Percorremos os elementos de arg e atribuímos isso a cada um deles, atribuímos cada um deles à variável v e testamos a variável v para ver se ela era um array ou não. Se fosse, no caso aqui, nós pegamos a chave desse elemento e atribuímos a variável d. E a variável p, que é parâmetro extra, nós atribuímos o valor desse mesmo elemento, o valor corrente desse elemento. Então, montamos a nossa string e partimos para outra possibilidade, que é quando a gente tem apenas e pura e simplesmente uma string qualquer aqui, certo? Feito isso, nossa função vai concatenar com essa outra parte da string, que é o fechamento da lista, e vai retornar toda essa string O, certo? Se eu não esqueci nada, ao dar o reload aqui, deve aparecer uma lista. E está lá, pera, maçã e abacaxi. Certo? Pera, maçã e abacaxi foram passados não como um conjunto correspondendo, como um único argumento correspondendo a vários valores. Não, cada um deles é um argumento. Da mesma forma que eu posso colocar aqui, por exemplo, mais um argumento. Eu coloquei pera, maçã, vou botar laranja. Tá? Como mais um argumento. Agora eu tenho 4 argumentos aqui nessa minha função, sendo passados, e nenhum deles associado a nenhuma variável especificamente. Então, vamos salvar e dar um reload, e está lá, entrou a laranja no meio. Uma outra coisa interessante, que já pensando no futuro, né,
O PHP 3.4 em diante já aceita o uso de colchetes para representar um array, uma matriz. Então, no caso, veja bem, em vez de escrever aquilo tudo, eu poderia simplesmente usar esses colchetes, né? E salvando aqui, vocês vão ver que não tem diferença nenhuma e está lá. Tá? Isso aqui já é, visualmente falando, é extremamente limpo. Né? É uma forma bastante intuitiva de se passar argumentos para uma função. Cada item realmente tem cara de argumento. E isso tudo facilita muito. Se vocês forem montar, por exemplo, uma espécie de mini framework para criar elementos HTML, isso aqui é muito interessante. Essa solução é muito interessante, porque os elementos HTML normalmente têm parâmetros que são opcionais. Você pode ou não ter esses parâmetros ali, né? Então seria uma forma bastante intuitiva de utilizar essas funções para essas finalidades, de criar funções para essas finalidades. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que assinem o nosso canal, que divulguem o nosso trabalho, que está começando agora. E, enfim, vamos continuar aqui com bastante dicas. Esse vídeo está um pouco mais longo do que o normal, mas a intenção é passar informações na faixa de 5 minutos. Mas como esse é um piloto, eu estou me dando uma folguinha um pouquinho maior. E se não der certo a história de 5 minutos, a gente vai relaxar, porque também ficar com estresse não faz bem a ninguém, né? Então, galera, até uma próxima. Deixa eu só colocar aqui mais um, porque enquanto eu estou falando, estou escrevendo. Vou colocar aqui mais um e ver o que acontece. E está lá, laranja, que passou a ser um array com parâmetro extra. Falou, gente. Então, até uma próxima. Abração.